Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma biografia de Joana d'Arc escrita pela Regine Pernoud e pela Mary Klein, que é essa biografia aqui. Bom, mas antes de falar especificamente sobre essa obra, eu gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações. Na descrição desse vídeo eu deixarei o link da Amazon para essa obra aqui, se vocês quiserem estar adquirindo. Bom, mas antes é necessário uma observação bem simples, né? É uma lástima que hoje, no momento provavelmente da história em que as pessoas têm mais acesso à informação, elas acabem deixando ser levadas por desinformação ou por notícias falsas ou simplesmente porque não averiguam as alegações a respeito de um determinado tema. Bom, a Joana d'Arc é um desses temas, não só Joana d'Arc, como também a questão da Inquisição, né? E uma série de outros temas. Então, de início, eu já gostaria de recomendar para quem quer se aprofundar em temas relacionados à Idade Média, quaisquer livros que vocês encontrarem da Regine Pernoud, eu gostaria de dizer, comprem, tá? Porque eles vão esclarecer muitas coisas e vão na contramão do que o mainstream e do que toda a propaganda, né, propalada. Bom, mas antes de falar especificamente sobre isso, tudo que é propaganda em especial, né, disposta a denegrir a religião, em especial a Igreja Católica, hoje toma as redes sociais, né? Mas esse livro aqui é um desses que, de forma documentada através de fontes primárias, vem refutar as versões que geralmente se tem sobre determinado tema. Antes, vou falar um pouquinho sobre a Regine Pernoud e a outra autora, a Mary Klein. Primeiro, Regine Pernoud é historiadora, especialista em Idade Média, bem como arquivista e paleógrafo. Seus estudos sobre a Idade Média tornaram-se cruciais. Do mesmo modo, seu trabalho muito ajudou a desconstruir o mito de que a Idade Média teria sido o tempo das trevas. Em 97, recebeu o prêmio Gobert, concedido pela Academia Francesa, pelo conjunto de sua obra. Aqui é um currículo bem sucinto, em outras obras trazem até outras informações mais relevantes acerca dos prêmios que a Regine Pernoud recebeu no decorrer da sua carreira. Bom, a Mary é conservadora do Museu de História de Medicina de Paris desde 88, consagrou-se em numerosos estudos sobre a vida de Joana d'Arc, a respeito da qual desenvolveu teses que são referência nos dias de hoje. O tema Joana d'Arc é tratado, claro, de forma extensa, porque o interessante quando você lê essa obra é que a vida de Joana d'Arc foi parte dela foi muito bem documentada, em especial nas questões relacionadas ao processo de condenação e o processo que anula a sua condenação, né? Outros livros, por exemplo, como a Inquisição, o Tribunal de Misericórdia do Christian Itturralde, trata do tema da Joana d'Arc, mas não com toda a profundidade que requer o tema, né? Até porque o objetivo do Iturralde não é falar sobre Joana d'Arc, ele dá uma pincelada ali no assunto. Bom, então, o grande ponto dessa questão da biografia da Regine Pernoud é essa profundidade com que ela trata o tema. Então ela vai tratar desde o momento em que... Porque a questão, primeiramente, é o seguinte. Joana d'Arc é uma mulher que eu até me chamou a atenção o fato dela ser considerada ícone pelas feministas. Assim, que você vai ler a vida dela, era uma cristã extremamente devota que ia à missa, que fazia questão de comungar, uma pessoa piedosa, né? É um desconhecimento total relacionado à história, mas enfim. Então ela ajuda a levantar o Circo de Orleans e a consagração do rei, que na época ela chama de Delfim Reims, né? E ela acaba, após os seus feitos, né, que ela diz que ouve a voz de Deus, recebe as revelações, ela acaba de certa forma sendo, vamos falar assim, deixada de lado, né, porque o rei Carlos VII da França
acaba que após a sua sagração ele está buscando um acordo e não retomar toda a França. Nós devemos lembrar que a França naquele momento não era a França país como hoje, existia uma disputa entre França e Inglaterra e que muitos às vezes desconhecem, né, essa questão. E aí Joana d'Arc acaba sendo julgada pelos ingleses, né, que tem como referência o antipapa e não o papa naquele momento, inclusive durante o julgamento. Ela pede para que ela seja remetida ao Papa de Roma e eles não a permitem justamente porque os universitários, no período ali da Universidade de Paris e dos bispos, então ela acaba sendo julgada por ingleses que são justamente os seus inimigos, porque ela levanta o circo de Orleans, que o circo estava sendo feito ali, a cidade estava sendo cercada e oprimida justamente pelos ingleses, né? Então os ingleses, ela é julgada e condenada em processo político pelos seus amigos, né? Então, um processo que desrespeita os procedimentos como as próprias autoras vão dizer que desrespeita os procedimentos que inclusive eram utilizados, né, no processo de Inquisição. Lembrando que a Inquisição só julgava católicos e a Inquisição não executava as pessoas, né, o Tribunal da Inquisição. Bom, então, digamos assim, ela foi executada por essa ala antipapista da Igreja Católica, que eram seus inimigos, e aqui o livro vai tratar muito bem de toda a questão do processo. E aproximadamente de 19 a 20 anos após a sua morte, é feita uma reinvestigação, são ouvidas aproximadamente 115 testemunhas que acabam por isentar a culpa de Joana, né? Durante várias vezes, né, ao contrário do que se diz, primeiro ela não foi condenada por ser bruxa, né? Primeiro ponto. Foi por uma questão relacionada às vestes, porque no primeiro momento onde ela vai ser executada, o que acontece é que ela assina um documento renegando o que ela disse, e aí eles falam para ela, você não poderá ser vista mais com essas roupas, com essas vestes destinadas a homem, e aí retornam com ela para a cadeia e deixam ela sem condição de vestir roupas femininas e deixam para ela só trapos, e por uma questão de uma minúcia legal, que não é relacionada à bruxaria, ela acaba sendo pega como reincidente e executada, né, prontamente. Então o que acontece é que após aproximadamente 19 anos, tem-se uma investigação conduzida pela ala da Igreja Católica Romana e inocentada de todas as acusações. O que fica claro é que Joana diz reiteradas vezes que ela nunca praticou nenhum tipo de feitiçaria, nenhum tipo de ritual. Tinha até uma questão relacionada a uma árvore na cidade dela, que é, se não me falha a memória, é Doremi, mas provavelmente a pronúncia vai ser diversa por ser francesa. E todos esses inquisidores, eles retornam à cidade dela e acabam investigando quem que é essa personagem. Se ela não padecia de problemas psiquiátricos, como muitos dizem, ou querem dizer. Isso jamais existiu, né? E acaba se tornando, sendo canonizada justamente pela Igreja Católica Romana. Então foi um processo político pela ala da igreja que apoiava o antipapa da Inglaterra, naquele momento ali, considerando, como eu disse, esses fatos. E aqui, a Regine Pernoud, nesse livro, não bastasse tratar desse ponto de vista, desde o levantamento do cerco, ela trata com várias transcrições de atas sobre quem era Joana, porque ela passa, nesse processo que a inocenta, ela passa a investigar a pessoa da Joana, né? Então, com todas essas testemunhas, os depoimentos são transcritos, né, no livro, e aí vai dizer o seguinte: Joaninha, conhecida como a donzela, justamente porque não era Dark que ela era conhecida como Joana a donzela, era uma menina boa, simples, piedosa, bem educada e temente a Deus. Como não havia outra em sua cidade, frequentemente confessava ela seus pecados. E ele dizia que, se Joana tivesse dinheiro, teria oferecido a seu padre para que rezasse missas.
Esse padre dizia que todos os dias, quando celebrava a missa, ela estava presente. Esse aqui é um depoimento de uma amiga da Joana, tem aproximadamente a idade que ela teria se ela não tivesse sido queimada na fogueira. E é interessante que o seu propósito era tão grande que após ela ter sido queimada, o seu coração permaneceu intacto, né? Enfim, é um tema denso, é um tema profundo, e então aqui traz todas essas nuances desde a primeira vez que ela foi interrogada para chegar então na presença daquele que seria considerado o rei Carlos VII, né? Então mostra muito bem a idoneidade da personalidade que foi Joana d'Arc, né? Como eu disse, sendo vítima de um processo político e julgada pelos seus inimigos sem qualquer direito à defesa. Bom, não só então essa parte da história contada de forma documental, né, com fontes primárias, e as historiadoras aqui se preocupam na segunda parte em falar a respeito dos personagens que circundavam Joana d'Arc, que é a personagem principal. Então, a segunda parte vai tratar de Carlos VII, Carlos de Orleans, Robert Bradcourt, Raoul Galcourt, Etienne Vignoles e vários outros aqui. O próprio bispo que participa do processo e odeia Joana d'Arc e acaba atropelando todos os procedimentos, também é tratado em curtas biografias dentro do contexto da história de Joana d'Arc. Vai tratar também da questão do seu nome, né, que não era Joana d'Arc, a forma da sua escrita, se ela era bastarda ou não, o que não é, né, mas traz também essas questões. Vai ter nos anexos a iconografia, a filmografia, as cartas, tá? E a última tem a cronologia, né, que faz. Porque algumas das datas relacionadas à vida de Joana d'Arc são datas aproximadas. Então chama-se o itinerário da sagração. Então trata desde o seu nascimento, né, o seu nome. A vida dela é tão bem documentada que eles conseguem localizar os padrinhos de batismo, enfim, conseguem fazer um trabalho extremamente aprofundado e certeiro sobre a vida de Joana d'Arc. E aí tem as referências bibliográficas, mas do ponto de vista do livro, essa questão cronológica até o momento em que ela é canonizada pela Igreja Católica. Tá aqui na sua linha do tempo, tá? Enfim, quem quiser se aprofundar então na questão de Joana d'Arc, sem sombra de dúvida, esse aqui é o livro mais completo, né, que vocês vão encontrar, né? Bento XVI, aqui ó, é o término, aceita a retomada do a retomada do estudo do processo de canonização, mas será preciso esperar até 6 de julho de 1919 para que dê seu consentimento. Finalmente, em 16 de maio, a cerimônia ocorre na Basílica de São Pedro, em Roma. Então, todas as vezes que a autora trata, que aqui tem todas as referências, então para cada ponto, né, por exemplo, processo de canonização, as referências, aqui ó, para baixo, e do outro lado sobre determinado tema. Joana d'Arc, por seus contemporâneos, quais os cronistas, né, são quase 2 páginas de citação sobre os cronistas, as prisões, então assim, trechos dos processos, né, as referências aos trechos dos processos, enfim, quem quiser se aprofundar nesse tema, esse livro aqui da Regine Pernod, né, e da Mary Clean é um livro indispensável para saber um pouco da história dessa santa da Igreja Católica e entender realmente quem foi, né,
Joana d'Arc por trás de todas as narrativas que nós temos hoje na internet, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Um abraço e até a próxima.